Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 133 e aqui uma formação diferente hoje aqui, porque do meu outro lado direito não está o Gibson, está o grande Edson. E aí, Edson, beleza? Beleza, hoje aqui até o banquinho tá tá sentindo um alívio. O Gibson não tá nesse banquinho aqui, hein, Gibson? E eu tô aqui, apesar de forte, o Gibson tá assistindo, eu tô aqui pra substituí-lo e também cornetar esse time do Corinthians horrível de 2018. Obrigado pelo convite mais uma vez. Chamamos o Edson pra cornetar, não foi isso, Fábio? Exatamente, é isso que o Edson faz muito bem. E queria chamar a atenção do destaque, o Edson estava aqui, né? A gente não foi até a cena cervejeira hoje, infelizmente, senão estaríamos tomando uma cerveja, estaríamos mais felizes. Mas lembrando que o Edson é o chefe aí da cena cervejeira. Quem gosta de cerveja, quem acompanha o Corinthians gosta de cerveja, ou mesmo quem não gosta do Corinthians, mas gosta de cerveja, acompanha lá a cena cervejeira, o blog do Edson aí. E vamos falar do Corinthians, que essa semana perdeu uma partida e ganhou outra partida, e chegamos a incríveis 43 pontos! Nossa, é impressionante, né? 43 pontos. Falta só mais 3, que aí fica tranquilo, mas acho que nesse campeonato, acho que na nota de corte, acho que nem vai ser os 45 pontos, vai ser 44. E é essa discussão que eu queria propor aqui. Vocês acham que o perigo já passou? Eu acho que é complicado esse sentimento de que o perigo já passou. Estamos mais seguros do que antes, certamente. Hoje, antes de começar o podcast, a gente estava com 6 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Faltam 3 jogos, 6 pontos, com os times que não conseguem ganhar um pontinho, né? Parece seguro. Mas seria bom, como o Edson falou, garantir aí, chegar quando começa o campeonato, 45 pontos é matematicamente tranquilo, né? Então vamos chegar nesse número aí, só para ficar tranquilo aí. Seria bom já chegar nisso na próxima vez. Se o Galo não tivesse vencido ontem, não dava pra sonhar com a Libertadores, né? O cara tá louco já. Mas então, matematicamente, claro, ainda não tá nada definido. Ainda existe o risco é verdadeiro. É verdadeiro. Mas tem essa coisa, como o Fábio falou aqui, dos 45 pontos, né? Isso. Que determinam mais ou menos a salvação do rebaixamento. Normalmente se define essa linha, né? O Corinthians hoje tá com 6 pontos, né, de diferença. Sim, não sei agora nesse exato momento, mas antes de começar o podcast estava com esses 6 pontos aí. A Chape estava perdendo, o Sport perdeu, o América ganhou, mas chegou só nos 37, então estava tranquilo ali. E a gente tem 3 jogos mais para disputar, são 9 pontos. A gente vai pegar o Atlético Paranaense fora, a gente vai pegar a Chape em casa, isso é uma vantagem, quer dizer, a Chape que está brigando de certa forma, enfim, o Corinthians ali na zona de rebaixamento, a Chape tá mais atrás, vai ter que se expor, vai ter que sair para jogar, e o Corinthians que tem conseguido ganhar os pontos. Os principais pontos do Corinthians no campeonato foram na arena, né? E o Corinthians vai enfrentar uma Chape fraca em casa, mais desesperada também. Mas eu acho que o desespero dela pode ser interessante, porque ela vai ter que se abrir, ela não pode jogar pelo empate na arena, né? Provavelmente a Chape não. A gente já enfrentou algumas vezes nesse ano, porque teve a disputa na Copa do Brasil, né? Isso. E depois, na última rodada, tem o Grêmio, que o ideal seria já chegar, né, fora de casa, enfim, o Grêmio... O ideal era já vencer o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, tentar matar esse logo fora de casa, já que o Corinthians tem que lembrar que o Corinthians, há mais de um turno, não ganha fora de casa, então. Né? Então é preocupante o fato desses últimos 3 jogos, 2 terem fora de casa e o terceiro ser um duelo... Lembrando que o ano passado o Gibizinho Augusto fez o gol que Salvador, que foi o gol do título. Mas ele não tá nem com a gente mais, cara. A gente não pode nem contar com o Giovanni Augusto. Mas aí a gente pode sonhar com o Romero fazendo um gol lá, de repente, depois desses 100 e tal lá dias. Ou o Cleison, que você tanto gosta. Cleison. Ele vai estar de volta. O Roger, sei lá, esses nossos alguém. Artilheiros, Roger... Jonatas. O Douglas voltando, quem sabe o Douglas não faça um gol, Salvador, né? Mas tá muito bonzinho aí. Você tá sentindo que eu tô... Esses caras que eu critico, de repente eles fazem o gol Salvador e o Corinthians... A diferença é que o Giovanni... E aí a gente passa a elogiar pelo menos por alguns minutos. O Luiz Adnan, que tá entrando aqui, sempre nos acompanha aí, já falou que os resultados estão ajudando o Corinthians, realmente estão. O que ajudou mais ainda foi o resultado do próprio Corinthians ganhando. Claro, esse foi o que mais ajudou. E o Márcio Nascimento cravou, já passou o perigo, acabou. Podemos dar férias pra todo mundo agora. Mas é o tema do podcast de hoje. O perigo ainda é melhor a gente... Não, com certeza. Temos 3 jogos. Desses 3 jogos, basta 3 pontos. 3 empates,
teoricamente, dois tira. pontos já resolve. Mas o interessante é a vitória. Vamos tentar vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense, que aí já afasta aí planejamento já para 2019 e vamos para cima, né? Não, com certeza o ideal é já sair ganhando a próxima partida. O problema é esse, como o Fábio lembrou aqui, o Corinthians tem uma campanha fora de casa terrível, né? Apenas 9 pontos conquistados fora de casa. Eu acho que se a gente arrancar ali um empate lá no Paraná, já ajuda bom bastante. demais, já tá bom demais. Provavelmente melhora a nossa média fora de casa já, né? Já dá uma aliviada e aí pontuar, eu acho que é mais por como o Edson falou aqui também, 3 jogos, 3 pontos, já tá tranquilo, 3 empates. Eu acho que é importante o Corinthians pontuar nessas partidas, não ficar sem pontuar. O ideal é a vitória, mas o empate também não é tão ruim. Estamos buscando assim. 33% de aproveitamento para conseguir... Que é o aproveitamento do Ventura. Por isso que eu acho que é o aproveitamento do nosso técnico atual, no comando do time, é 33%. O Atlético Paranaense tem a Sul-Americana como chance da Libertadores, mas também tem chance de 16, né? Então eles estão brigando por alguma coisa no Brasileiro. O time que passou parte do primeiro turno na zona de rebaixamento e como... O Santos se recuperou bem nesse segundo turno. Eu ia falar. Nessa época, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense estava atrás. Quer dizer, 19 rodadas atrás, o Atlético Paranaense estava saindo da zona de rebaixamento, atrás do Corinthians. Agora eles já passaram, estão a 7 pontos na nossa frente. O segundo turno do Corinthians foi terrível. Foi péssimo. E o Atlético Mineiro passou, fácil. E jogue no comando do Jair Ventura, que o Cássio ontem... disse que a diretoria praticamente acertou já para ele para 2019. Eu não acredito nisso. Mas o Cássio, como líder da equipe, ontem, após o jogo, cravou isso, que a diretoria já está praticamente acertada. Eu não acho uma boa começar o Jair Ventura. Eu vou aproveitar aqui, já que o Vladimir Riva perguntou pra gente se seria justo dar uma chance pro Jair Ventura, pro 2019, para que ele inicie um trabalho desde o começo. O Edson já começou a vociferar a opinião dele. A cara dele já diz todo o resto. O Jair Ventura. O aproveitamento dele no Santos já foi horroroso. E aí no Corinthians mesmo, ele conseguiu ser pior que o Loss. Que trabalhava com os jogadores, que estavam, mas o Loss ele não tem um nome, não tem a cancha pra assumir uma bronca dessa. Tanto que na época da contratação, eu sempre vou lembrar isso. O Ventura foi contratado para melhorar. Isso, e o time piorou. Não poderia, ele teria que ser um pouco melhor que o Loss. Essa é a verdade. Se ele tivesse mantido os números do Loss, já seria ruim. Né? E ele piorou os números do Loss. A gente tem que lembrar, enfim, ele acabou priorizando a Copa do Brasil em algumas partidas. E até isso prejudicou a campanha do Corinthians no Brasileiro, por isso que a gente tá também nesse momento ruim. Eu acho que ele insistiu muito com jogadores que já estavam jogando mal já muitos jogos, insistiu muito com o Douglas, insistiu muito com o Roger, insistiu muito com jogadores que não estão rendendo. E isso, cara, é notório. Se você vê o próprio Thiaguinho, 3 jogos que o cara fez, o cara arrebentou, jogou muito mais do que os titulares, tanto com o Douglas como o Arauz. E as substituições dele são óbvias também. Ele tira o Pedrinho, coloca o Cleison, ele tira o Jadson, coloca o Matheus Vital. Ele não faz nada de diferente e jogou vários jogos com 2 volantes, com o Gabriel, com o Ralf. Não teve uma... que eu acho que algumas vezes ele não tinha opção ali. Quer dizer... teria o Thiaguinho. O Thiaguinho a gente vê agora que poderia ser uma opção, mas ele mesmo até fez um meia-culpa numa das coletivas dele. Disse que ele tinha chegado e não tinha conseguido acompanhar tão bem e que aí ele foi percebendo a evolução do Thiaguinho depois. Mas eu acho que assim, isso não é muita desculpa. Acho que os números dele são muito ruins. Eu acho que ele só fica no comando do Corinthians, isso que eu acho. Se a diretoria não arrumar coisa melhor no mercado. Eu acho que foi pela falta de dinheiro. Mas essa é a questão. Se a diretoria não arrumar coisa melhor no mercado. O que é melhor no mercado? E não vamos falar Abel a gente sabe que não vai rolar. Abel não rola, ok. Tem muito corintiano que vai falar aqui no comentário, pedir Abel, etc. Abel não rola. Mano... vai depender do que ele acertar com o Cruzeiro. O Mano, eu acho que... a gente falou disso, né, na semana passada. Se o Mano tivesse disponível, ia receber uma ligação em seguida do André Sanches, né? Porque brother do André Sanches. No minuto seguinte. Ainda mais com o Sheik, que é um cara que tá meio tretado com o Mano, já tá se aposentando mesmo, já resolve, não vai ter conflito aí, né? Fica essa coisa, né, cara? Quem que pode vir que seria melhor do que dar uma chance pro Jair? O Jair ainda tá no finalzinho do combustível do trabalho bom que ele fez no Botafogo e tirar um leite de pedra ali. Mas é complicado, a gente realmente não demonstrou muito nesse segundo semestre aqui, nesse segundo turno.
fez um resultado bom contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas depois não conseguiu mais nada. E ao mesmo tempo a gente sabe que o time é muito ruim, que falta muita qualidade, o time tá sem perna, é um time que chegou no meio do ano. Enfim, tem muita coisa, tem muitos fatores aí que assim, tem que pôr na coluna prós e contras. Eu vejo mais contras do que prós, mas ao mesmo tempo eu não sei se tem alguém com mais prós do que contras aí, né? Eu já sugeri, volta a Loss, que aí vai dar certo. A mesma coisa que aconteceu com o Carille. Volta o Loss, que é isso, amigo do jogador. Pelo amor de Deus. Loss e o Fabinho. Eu tô aguardando os comentários aqui pedindo pra você calar a boca. Por que não? Tô falando, porque não dá. O Jair Ventura... Eu acho que não seria uma opção o Loss. Eu penso, eu ainda acho que, enfim, o Mano é possível. Vai ser difícil, é uma negociação complicada, envolve o Cruzeiro e tal, eu acho que é possível. Mas essa semana eu me peguei pensando muito, já até falei no live, né, no Roger Machado, que eu acho que seria uma aposta também, mas ele que fez um trabalho interessante no Grêmio, não foi tão bem no Atlético Mineiro, mas também fez um trabalho interessante no nosso rival aqui, que depois o outro lá, Setentão, pegou e o time deslanchou, né? Mas ele deu uma arrumadinha ali. Ele começou uma arrumação, mas perdeu o controle, né? Porque E depois... Mas eu acho que o Roger vai ser mais do mesmo, porque... A gente não pode lembrar que o Roger foi o indicado do Tite quando ele saiu, né? Sim. Quando o Tite saiu, ele falou, eu acho que o Roger segue mais a minha escola. Mas o Roger, a primeira eliminação que tiver do Paulista, vai acontecer o que aconteceu com ele no outro time. Ele não vai segurar a onda, devido a que ele não é um treinador ainda considerado desses top. Não, mas eu acho que o Corinthians pode ser campeão paulista, e aí ele não teria esse problema. Não, mas eu digo isso. Ser campeão paulista, uma eliminação precoce já derruba, porque o Corinthians é gigante. Se você... Não, mas aí qualquer um. Mas aí o se Roger, continuar o Ventura, é a mesma coisa. Pensando assim, o Roger, se vier agora, aproveitando esse momento especulatório. Um nome que eu tô especulando aqui, eu não li nada, não ouvi falar nada disso. Uma especulação de Guilherme aqui. Supondo que isso aconteça, o Roger tem dois trabalhos que ele fez bem, que foi começar um trabalho no Grêmio, que depois o Renato Gaúcho pegou e deu uma continuidade maior, e mesma coisa agora com o nosso rival Alviverde aí, mas acho que ele começou, ele montou a casa e outra pessoa pegou e levou. Então supõe que ele entre e dure um semestre. E aí alguém chega e leva o time a ser campeão. Porque é isso que tem acontecido com os trabalhos dele. Agora a gente fala do técnico, mas eu acho que o mais importante seria trazer jogadores pontuais. Que é o que o elenco mostrou esse ano. Não, todo mundo chegando atrasado tem que ser um jogador pontual. Não, porque jogadores pontuais, assim, lateral esquerdo, um centroavante, mais um meia, porque volante a gente tem um monte. Isso aí não tô falando. Eu preciso de um lateral esquerdo e um reserva imediato pro Fagner. Quem seriam os dois volantes titulares pra você? Hoje, se estivesse começando o ano agora... Então, dizem que o Ralf, com certeza, pra mim, ainda é o titular mesmo. O Gabriel já estão falando que tá pegando passaporte. Primeiro volante, Ralf, o segundo volante. Não, no momento agora, o Thiaguinho mesmo. Mas ali, atualmente, o Thiaguinho. O Jadson, e precisa de mais um meia, porque ajude o Jadson. O Pedrinho é um meia, mas o Pedrinho é mais atacante, mais um ponta de lança. Precisa de mais um cara no meio de campo, que o Romero não tá conseguindo fazer isso com ele. E aí um centroavante matador mesmo, que chegue e resolva. Que centroavante também que a gente poderia pensar? Eu tava falando ontem na live do Carlinhos. Ou o menino lá do ABC, eu sempre esqueço o nome dele. O Matheus Matias. Cara, se você não der a chance, o Thiaguinho ficou aí 6 meses sem jogar, tá provando que tem futebol pra jogar no Corinthians. Só que esses dois centroavantes nunca não entraram no time titular. Como é que você vai saber se o cara vai estourar ou não vai estourar? Ele fica tentando insistindo com o Roger e com o Jonatas, e o coitado do Danilo, que tá quebrando um galho ali. Verdade. O Carlinhos, não sei, porque o Carlinhos teve alguns problemas disciplinares, né? Lá no... Mas foi bem na Copa São Paulo como o Pedrinho. Mas Pedrinho... Copa São Paulo é outra coisa. Mas... Não dá pra ir. Mas tem mais gente comentando aí? André Floresta diz que Renato Gaúcho quer vir pro Corinthians. O que vocês acham desse nome? Ele tá quase certo com o Grêmio. Ele rolou aí um mês e meio atrás, antes de que ele estaria disponível no mercado, gostaria de assumir um time de São Paulo, que nunca veio pra São Paulo nem como jogador. Seria um desafio grande pra ele. Mas o cara gosta do Rio de Janeiro e ele já tá quase... Estamos falando... Tá 90% que ele continue no Grêmio. Eu acho difícil ele sair do Grêmio o momento todo pra ele ficar lá. Muito mais do que o Mano no Cruzeiro. Acho que é uma enfim. Agora, se ele quer vir, aí é outra história. Mas eu acho que ele também não seria... eu acho que ele não é um técnico, ao princípio, eu acho que ele não é um técnico que vai fazer furar o olho do amiguinho assim, né? Ele não vai dar uma entrevista e falar,
ou ligar pro Andrés e falar, então, eu queria dirigir seu time. Não, mas dizem que o Cuca tá em rota de colisão com a diretoria do Santos. O Fábio Silva perguntou isso. O Cuca vai cair? Então, o Cuca tá em rota de colisão com o Santos. Cuca. E aí o São Paulo diz que tá certo com ele também. Mas é um nome que pode ser. O Cuca teve problema com diretoria em todos os clubes que ele passou. Ele é um cara que bate de frente. Como a nossa diretoria é tranquilona, eu acho que ele vai ser joia aqui no Corinthians, né? Não vai ter problema. Não, mas pelo menos ele arrumou o time do Santos, né? Então ele é o cara que arruma o time. Ele chegou a ser campeão em time e teve problema com a diretoria, você ser campeão. É complicado. Eu não acho que eu também não acho que ele traga... enfim, eu acho que a experiência e tudo mais, acho que ele seria bem um avanço ao Ventura. Mas eu acho que ele não traz inovações e ele não tem a característica que o Corinthians vem mostrando nos últimos anos, né? Eu não gostaria. Eu acho que é um técnico caro que não tem demonstrado aí o que, nos últimos trabalhos dele, o que pode Ele tem ficado pouco tempo, né? Eu acho que se a gente pegar o scout dele dos últimos anos, ele ficou bastante tempo na China, que ele tava ganhando mais grana e tal, mas mesmo assim ele também saiu antes do contrato, enfim, ele sempre teve alguns mas problemas. Dos nomes, possivelmente, dos técnicos entre os top 5, ele é o que pode estar disponível para 2019. Então, é de se pensar, porque então, um ano é mais fácil. Então, mais fácil, dessa talvez. forma, o Andrés agora tá na Europa lá, foi visitar o Ronaldo hoje, essas coisas que me aterroriza, que me dá medo. Vai trazer o Mourinho pra... Não, pelo amor. André, o time tá com o Thiaguinho no meio de campo, você tá na Europa, conversando com o Florentino Pérez. O André Floresta perguntou quem que o Andrés foi buscar na Europa. E aí depois o Charles Robson respondeu. O André Sanches foi vender o resto dos jogadores que sobraram aí. Provavelmente foi vender o Pedrinho. Ele falou, tem o Thiaguinho jogando bem aqui, vamos vender o cara aí. Não, ele deve ter oferecido no pacote a Black Friday lá, Danilo Avelar, Douglas, quem mais? O Jonatas, ele foi na Black Friday do Corinthians, quer levar? Leva os 3 de uma vez. Pode ir embora mesmo. O Corinthians jogou 2 vezes essa semana, como a gente já falou. A primeira foi uma derrota, né, lá em Minas contra o Cruzeiro, 1-0. E depois ganhamos num jogo sofrido contra o Vasco aqui na Arena, né? O Corinthians que jogou melhor, na verdade, eu achei, contra o Cruzeiro e perdeu do que na vitória contra o Vasco. Uhum. A gente teve várias chances de empatar a partida contra o Cruzeiro, menos jogando com a menos. O Corinthians teve novamente um jogador expulso. E contra o Vasco, na verdade, a gente teve uma chance, que foi a chance que o Vital cabeceou e entrou. E foi o gol, a nossa vitória. E foi um cruzamento ímpar do Fagner esse ano, né? Mas a sorte é que a bola veio na cabeça do Vital, que se viesse no pé ele ia tocar de lado, ia procurar, porque ele só toca de lado. Ou se viesse na cabeça do Roger, vai saber onde essa bola ia parar. Também, mas eu acho que aí tem, como a gente falou aqui, o Fábio falou aqui, teve o belo cruzamento do Fagner, que não vinha acontecendo há fazia um tempo, e acho que o Vital que também se movimentou e atacou a bola, né? Ele veio de trás e tal, ele percebeu o movimento, chegou na frente do zagueiro e marcou um belo gol de cabeça. Enfim, o Corinthians ainda oscilando nas partidas que jogou melhor, acabou não ganhando, nem empatando, e aí num jogo fraco, num jogo pior, acabou ganhando com uma certa ajuda da arbitragem ali e da trave, né? E é curioso, assim, que se você olhar os últimos 3 jogos do Corinthians, o Corinthians teve momentos muito bons em 2 deles jogando com 10, né? Jogando com 1 a menos. E quando tava com os 11 em campo, foi os piores momentos desses 3 últimos jogos. Assim. Contra o Cruzeiro, o Thiaguinho meteu uma bola na travessão bonita, que seria mas já tava com 10 nessa. Então, mas eu tô falando, foi um momento que o Fábio trabalhou, porque o primeiro tempo o Fábio não trabalhou. Sim. E aí no segundo tempo... É só tirar um que o time joga melhor. Acho que é por isso que o Jair insiste com o Roger, porque ele sabe que ter o Roger em campo é ter 1 a menos. Então ele tenta... Não tem funcionado. Não funciona, mas ele pensa, eu consigo armar o time com 10 jogadores. Joga o Roger lá, é quase a mesma coisa. Mas isso desgastou muito o elenco, tanto que o Jadson já não tá nas melhores, o Pedrinho, vários jogadores que no final da temporada estão muito... 2 jogos jogando com 10, 45 minutos é um sacrifício enorme para os nossos jogadores, ainda mais para o nosso principal jogador, é o Jadson, já tem mais de 30 e tantos anos, né? Já tá 35, 36 anos. E ele realmente sentiu, e nessa partida contra o Vasco ele fez uma péssima partida, jogou muito mal. As bolas paradas não foram muito perigosas dele.
e ele errou vários passes, enfim, vários lances. Mas também não dá pra manter um cara jogar bem. É eu acho que não é uma máquina, né? O Jadson vem fazendo um bom ano. Ele é o artilheiro do time. Ele jogou muito esse ano, o líder em muitos assistências. jogos. Então, a maior parte dos gols do Corinthians eram dos pés dele. A gente não pode reclamar disso. Pra um camisa 10, ele tá fazendo o mesmo trabalho. Acho que não tem nenhum jogador hoje no Brasil que é consistente camisa 10 que todos os jogos arregaça. Não tem. Não tem. Então, não tem. O Jadson, ele tem muita responsabilidade e tem entregue, tem feito a parte dele. O problema é que quando ele não consegue fazer a parte dele, ninguém supre isso, né? Tá difícil alguém, a criatividade do Corinthians aparecer ali sem o Jadson, fica complicado mesmo. Antes dessa partida contra o Vasco, a torcida fez um protesto, né? No CT, Joaquim Grava ali, um protesto pacífico e tal, como tem que ser mesmo, cantando, apoiando os jogadores, apoiando o Corinthians, mas fazendo críticas graves contra essa diretoria. Um apoio crítico, digamos assim, né? Enfim, eu não sei se funcionou ou não, mas veio a vitória no sábado. O Fábio Silva comentou que dia 7 vai ter o jogo de despedida do Sheik, que o Guerreiro confirmou. Em seguida, o Paulo Júnior falou, Guerreiro no Corinthians em 2019. Antes disso, alguém tinha falado do Gustavo, que tá voltando também aí, enfim, que pode voltar em 2019. O Seria Guerreiro, a gente tem que lembrar que ele tá cumprindo suspensão pelo do doping ali, né? Então, jogo beneficente ele pode jogar, mas jogo oficial não, né? Ele não pode jogar. E ele tem um contrato com o Inter, na verdade. Mas eu acho que o Guerreiro também ele já se acertou com... Nesse aí nem... Eu não quero. Eu não quero. Eu acho que passou... É a mesma coisa que o Sheik aconteceu agora. Acho que não tem mais. Já foi o tempo dele. Agradecemos. Aí tá até o Anderson Silva. Carlitos Teves. Isso seria uma boa? Acho que também. A gente pode sonhar. Mas eu acho que também o Corinthians já tá cheio de veterano. Tem que pensar no futuro. Tem que pensar em jogadores promissores. O Teves é banco do Boca, cara. Então, não acho que não... Não, o Teves, enfim, o Guerreiro. Vamos começar falando pelo Guerreiro. O Guerreiro foi pro Flamengo pra ganhar mais. Mesmo estando na pior, jogando mal uma Copa, enfim, com o doping em cima, foi pro Inter pra ganhar mais. Ele tem um contrato com o Inter ainda, então ele não vem pro Corinthians pra ganhar menos, porque seria o caso, né? O Corinthians não quis renová-lo com ele há tantos anos atrás, porque ele não queria pagar isso tanto, não vai pagar agora. Eu acho que foi um acerto na época, não renovar. Sim, é óbvio que ele não tem essa identificação com a torcida como a gente achava que ele tinha naquela época, naquela ocasião. E o Teves, ele nos últimos anos, ele foi pra onde ele quis. Ele tava super bem na Europa, na Itália, jogando bem pra caramba. Ele falou, não, eu quero jogar no Boca Juniors. Foi pro Boca Juniors. Tava lá, recebeu uma proposta gigantesca da China e falou, opa, eu quero ir pra China. Foi pra China. Fez mais um pezinho de meia. meia. Já na China não deu muito certo, sei lá o quê. Eu acho que eu vou voltar pro Boca. Voltou pro Boca. Se ele acordar um dia e falar, eu quero jogar no Corinthians, aí pode ser que ele venha, mas tem que saber que vai ganhar pouco aqui. Mas se pensar assim, ó, quem é o empresário do Teves? Kia. O que o André estava fazendo agora na Inglaterra? Mas aí você tá ajudando a... Você tá especulando demais aí. Mas eu tô falando, pensando nesse ponto, é onde que ele joga. Aí entra uma pergunta, porque o Corinthians há muito tempo tem essa consistência tática, né, digamos assim, que mantém um certo padrão, salve alguns lapsos aqui e ali, né? Mas tem mantido assim, né, dentro do Mano, Tite, Carille e mesmo Loz, Ventura tentaram manter isso, né? Será que, de repente, este esquema tático, esse molde tático do Corinthians não é um que tem que ser revisto nesse momento, aproveitando essa pré-temporada que está chegando em 2018, 2019? Será que, de repente, este modelo não é um modelo que pode estar defasado dentro do que tem acontecido no futebol nacional hoje? E isso é uma coisa que deveria, de repente, ser investida de certa forma diferente, porque hoje o Corinthians depende muito desse atacante que marca muito, desse empenho tático muito forte de todos os jogadores. E de repente a gente tá vendo times se darem bem com um atacante que de repente não tá voltando tanto, ou com um meia com menos responsabilidades. Eu acho que a gente precisa ter opções de qualidade, né? Acho que a diferença, enfim, eu acho que o esquema do Corinthians nos últimos anos se provou vencedor. O Corinthians foi campeão esse ano com o Paulista com esse esquema. Foi campeão brasileiro ano passado com esse esquema. Eu acho que tá longe de ser abandonado. A questão é que a gente tinha jogadores de mais qualidade. A gente foi campeão em 2011. A gente também, o Liedson era o 9, também já em declínio, né? Não jogando tão bem, mas o Corinthians conseguia opções ali com outros jogadores, com o Alex, com o Jorge Henrique, Romarinho. Com o Romarinho depois, o William Bigode, enfim, tinha outras opções ali, outros jogadores que vinham fazendo, o Danilo, enfim, outros jogadores que apareceram aí. O time de 2015, tinha o Malcolm.
Wagner Exatamente. Love. Eu acho que a gente precisa ter mais tem um qualidade, elenco melhor, mais qualidade, de fato. mais opções para o treinador poder escolher. Ali, mas eu tô falando, na época eu tô falando, de 2015, você vendo os últimos jogos. Tinha o Malcolm, tinha o Wagner Love, tinha o Luca que veio, tava voando. Tinha jogadores que, quando entravam, correspondiam. Além do meio de campo, o Paulinho, o Ralf. Aí no último time, no ano passado, o Jô, que foi o destaque. Foi o ano iluminado do Jô. E aí eu replico o que um rapaz falou aqui, eu vou até buscar o nome dele daqui a pouco, mas falar, que fase que a gente tá torcendo pro Gustavo voltar, né? Pra dar algum talento aí. Eu comentei no live ontem, eu acho que o Gustavo, cara, artilheiro de Série B, pra time... É isso. Eu acho que na Série A ele veio pro Corinthians, teve a oportunidade dele, mas mostrou que eu acho que... O Corinthians deveria aproveitar, pegar um time da Ucrânia aí, vender ele pra Ucrânia, fazer caixa e tentar contratar um outro jogador. Eu acho que assim, o Gustavo, se voltar, ele pode ser um reserva. Interessante. Né? Uma aposta ainda. Uhum. Mas eu acho que se aparecer alguém oferecendo uma boa grana, ele vai. E eu não vou ficar sentindo falta dele, não. Que seja lá pro Ludo Goretes lá. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele vem agora, faz outra tatuagem com a camisa atual do Corinthians, né? Número 9, que ele tem uma com a tatuagem com a camisa antiga, e aí ele fica ali atualiza a tatuagem, né? Eu acho que assim, se ele vier, ele não pode ser ele é o nosso centroavante, ele é o tal. Não é. Ele não pode ser esse cara. Não pode colocar toda a esperança nele, Não pode. E o Marcel Paiva pediu pra ler a escalação dele, que ele falou que é melhor do que a que tem hoje. Não é grande coisa, mas é melhor do que a que tem hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Cássio, Fagner, Marlon, Gil. Ele tá trazendo o Gil. O Marlon é uma boa aposta pra 2019, o zagueiro. Porque esse seria um reforço bom, o Gil, hein? Dizem que estão escalando o Léo Santos. Tá escalando o Léo Santos porque... Vai ser vendido também agora na janela. Mas deixa eu terminar de falar a escalação dele aqui, que ele já trouxe o Gil pro time, Carlos Augusto, Richard, que tá especulado que vem aí do Fluminense, Thiaguinho, Jadson, Arrascaeta, ele tá trazendo 2 reforços aí, Gil e Arrascaeta, Matheus Vital e Pablo, tá trazendo o Pablo também. Então, Marcelo, eu acho que você tá pedindo um pouco alto aí com esses... Vindo aí Gil, Arrascaeta e Pablo aí. Você tem que contar a escalação dele... o Richard, que foi especulado, mas... A escalação dele precisa primeiro chegar a esses caras. Você tem que constar aqui, colocar o Michel Macedo e o Mosquito, que esses já vieram. E aí esse tem que contar. Esses outros nomes aqui, por enquanto, é só especulação ou desejo, né? Vontade. Eu espero que a diretoria esteja trabalhando com uma lista de reforços para essas posições. Dos possíveis reforços, o Pablo é um bom nome, destaque do Campeonato Brasileiro. Sim, mas tá todo mundo de olho, né? Se for fazer leilão, ele não vem. Agora, se o Corinthians falar, se tirar o Sid Clay da gente no meio do ano... Mas lembre-se que a gente tem 2 jogadores no Atlético Paranaense ainda, que é o Camacho e o Guilherme. O Camacho dizem que volta, mas ele só volta se o Carille voltar. Porque o Carille que só volta se o Camacho voltar. Porque foi isso, quando saiu o Camacho, ele falou, não fico mais aqui. Porque, no segundo tempo, quem entrava só o Camacho. Eu aceitava o Camacho de volta. Então, ele pode ser... Mas a gente brinca, mas o Camacho seria titular dessa equipe hoje. Jogaria ao lado do Ralf. Ou na posição do Ralf também. Ou ao lado do Jadson ali, né? Então, enfim. Eu acho que não sei como é que ele tá jogando no Atlético. Ou na lateral direita, enfim, qualquer coisa. Tinha de centroavante. O Carille colocou em todas as posições possíveis. Era o jogador do Carille, né? O Camacho. Machucou Camacho, vai lá, entra lá. Não interessa quem que tá machucado, vai lá. O Jefferson Silva tá perguntando, o André Sanches vai voltar com novidades da Europa? Eu não sei, cara. Ele vai voltar na mala com 2 Chuanchu e eu acho que é isso, e umas amarulas pra beber, porque eu acho que essas são as novidades. Porque... Acho que ele vai voltar com o Thiaguinho vendido, vai ser essa a novidade. Ele vai voltar com uma miniatura do Big Ben na mala e tal. Enfim, ele tá passeando, enfim, ele vai trazer novidade pros filhos dele, pra alguma coisa assim. Acho que ele comprou um iPhone novo. Ele vai fazer essas coisas. Até nisso. A novidade é o iPhone novo. Até nisso, nesse momento, o cara, em vez de pegar o final do ano, aí, que é o final de temporada, ele tá vendo que a situação do clube tá péssima. E aí ele pega no pior momento que o clube tá pra ir pra Europa, fazer fotos com o Ronaldo. Eu acho que teria que tomar um pouco mais de cuidado no momento que o Corinthians tá vivendo. E ainda mais tirar foto com o Kia, Isso é ridículo, cara. O Kia é o cara que... Ele é amigo. É amigo. Eu concordo com você. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. E antes o Fábio vai assumir essa função, que era do Gibson. Claro. Por favor, lembre os nossos eu vou pedir pro Edson lembrar 3 das nossas 7 redes sociais aqui.
Edinho que participa, mestre de redes sociais aqui. Quero que suba o número de seguidores do Facebook. Estamos no Facebook, onde vocês estão nos vendo no agora. No Instagram, pode nos acompanhar. Tá no Twitter, mas o Twitter é outro, Irmandade Timão. Irmandade Timão. E aí você eu completo o resto aqui. Estamos também no Spotify, onde a gente divulga nossos áudios aí semanalmente. Estamos no YouTube, onde a gente comenta após todos os jogos. A gente entra e comenta o jogo no calor ali da partida, né? No iTunes também e no SoundCloud, 2 plataformas de áudio aí. Estamos aí em todas elas aí. É isso aí. Siga a gente, dê um like, dê um joinha, comente. Exatamente. Cornete a gente também, porque a gente recebe muito cornetado também quando Exatamente. O Edson é um dos que mais corneta aí. Acompanhe o nosso trabalho e vamos aguardar essas 2 partidas do Corinthians essa semana. Esperamos que o Corinthians realmente escape de vez, ultrapassando os 45 pontos, aquela linha imaginária do Z4. É isso, meus amigos. É isso aí. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians!